Assim a palavra de Deus, Mateus 13:11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glórias a Deus. Amém? Aleluia. Você já foi batizado com o Espírito Santo e com fogo? Amém? Se não, hoje é a oportunidade. Amém? Glórias a Deus. Levítico 6:13. Levítico 6:13. Glórias a Deus. Esperar você abrir aí, né? Que diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Na terça-feira passada, nós falamos sobre conservando, o fogo do Espírito Santo. Glórias a Deus. E hoje nós vamos estar nessa temática: fogo terreno, mas fogo divino vai produzir fogo pentecostal. Amém? Glórias a Deus. Tome o teu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, glórias a Deus. Enquanto eu estarei ministrando, o meu desejo, a minha oração é que o Espírito Santo, ele tome a tua vida, que ele te batize com o Espírito Santo e com fogo nesta noite. Aleluia. Que ele abra os olhos espirituais e você tenha visões do céu, revelação nessa noite. Aleluia. Que o Espírito Santo tome a tua vida e você entregue uma profecia, e rompe aí uma mensagem profética para a igreja. Isso é nosso, isso é da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós precisamos estar na igreja com essa expectativa. Com essa expectativa. Eu desde muito novo, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu tinha 13 para 14 anos. 13 para 14 anos. Numa vigília de sábado para domingo, no templo sede de Florianópolis. Uma vigília começava às 10 da noite e ia até 5:30 da manhã de domingo, porque era quando os ônibus em Florianópolis retornavam a circular, que parava meia-noite. Então, se alguém quisesse retornar para os bairros, tinha que sair da vigília antes da meia-noite, descer no ponto de ônibus, que era do lado da Americana, ali eles chamam um lago, não lembro, não sei se é da Alfândega não é, lá embaixo, não lembro como é que é o nome daquele lago ali, mas do lado da Americana era o ponto de ônibus ali, e se alguém perdesse o ônibus, que era o último meia-noite, voltava para a vigília para ficar até 5:30 da manhã. E 5:30 da manhã, irmão, a gente ia para a igreja, ia para casa, dormia um soninho e estava na escola dominical. Estava na escola dominical. Esse era o fogo que o povo tinha na época, Hoje, se vem na Santa Ceia no sábado, domingo, já não está no culto. Já não tem mais aquele fervor, Não tem mais aquele fervor, Se faz na vigília da sexta para sábado, Já sábado à noite tem culto, já não vem no culto, porque passou a vigília toda, está cansado. Nós precisamos de um fogo, irmão. Um fogo renovador. Um fogo que nos anime, que nos jogue para frente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. E 5:30 mais ou menos da manhã, não era 5:30 da manhã de domingo, pastor Valdomiro Souza, na época presidente, ele foi orar, fazer a última oração para despedir o povo, numa vigília abençoada, com profecia, língua estranha, cântico espiritual. E era oração mesmo, Oração mesmo. E aí, antes dele, ele fez aquela oração e disse: agora os irmãos se abracem, Hoje não pode se abraçar, E abraçar é gostoso, Abraçar é gostoso. E quando eu fui abraçar um irmão, hoje pastor Levi Paulo,
Naquela época eu era menino, adolescente, eu batia assim no peito dele, a minha cabeça, né? Hoje é a cabeça dele que bate no meu peito, né? Eu passei dele e ficou né, baixinho, né? Vamos trazer o Levi aqui para pregar para nós um dia aqui e cantar. E quando eu dei aquele abraço nele, o Levi começou a falar em língua estranha e eu fui junto com ele, falei em língua estranha. Aleluia. E até hoje fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. E desde novo, nos meus 10, 11, 12 anos, Rosiel, eu ia para a igreja, em Açuelo, com uma coisa na minha cabeça: Senhor, me usa. Senhor, me usa. Senhor, me usa. E muitas vezes, Deus me usou em mensagem profética para a igreja. Muitas vezes Deus revelava a vida de visitantes dentro. Eu era guri, de 10, 11, 12, 13, 14 anos. Me revelava. E Deus falava para mim: hoje veio aqui porque eu quero salvar. E eu trazia aquela pessoa para frente, aquela pessoa aceitava Jesus e ficava na igreja. Isso é ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. E nós precisamos isso. Nós precisamos de uns adolescentes renovados no fogo do Espírito Santo, juventude renovada no Espírito Santo, famílias renovadas no fogo do Espírito Santo, obreiros renovados no fogo do Espírito Santo. O mundo precisa. O mundo de hoje precisa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é isso que faz parte, é isso que movimenta. O movimento pentecostal, ele é caracterizado por esse fervor espiritual simbolizado aí no fogo. João Batista, ele declarou no texto que nós lemos, né? Na verdade, João, diz ele, estava batizando com água para arrependimento, mas após ele estava vindo um que é mais poderoso do que ele não era digno de desatar o cardaço da sandália desse. Ele disse: esse vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Há um novo tempo para Vargem Grande. Há um novo tempo. Leva isso lá para o Morro da Bênção também. Há um novo tempo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero ser boca profeta nesse setor aqui. Aleluia, aleluia. Tudo que não é de Deus, tudo que é do pecado, tudo que é do inferno, vai cair por terra. Aleluia. Portas do inferno vão se fechar nesse setor, nesse bairro. O evangelho vai prevalecer. O reino de Deus vai prevalecer com poder, com autoridade, porque o fogo do Senhor vai queimar, vai destruir o que não é de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em Atos dos Apóstolos, nós já fizemos menção na terça-feira passada, que quando 120 estavam reunidos no cenáculo para atender uma ordenança do mestre: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E diz que eles estavam reunidos, aqueles 120, e quando veio o Espírito Santo, diz que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada uma daquelas pessoas. Então o Espírito Santo, isso me ensina que o Espírito Santo não é uma particularidade, uma especialidade de alguém. Não. O Espírito Santo é para todos. Ele é para a coletividade, mas ele é também para a individualidade. Aleluia. Cada um de nós pode ser cheio do Espírito Santo. Aleluia.
ter esse fogo abrasador dentro da nossa vida. A palavra de Deus diz em Hebreus 12, 29, que Deus é fogo consumidor. Aleluia. Deus é fogo consumidor. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Deus se manifestou várias vezes ao seu povo numa coluna de fogo, está lá em Êxodo 13, 21, para guiar o povo no deserto à noite. E nós estamos vivendo tempos de trevas, tempos trabalhosos, e só com fogo do Espírito Santo, só com fogo de Deus, para nos guiar em meio a essas trevas, para nos orientar o pai, orientar a mãe, orientar filho, orientar a igreja do Senhor, orientar pastores, líderes, para conduzir a igreja nesse tempo de trevas que nós estamos vivendo. Aleluia. É por isso que as Escrituras, por essas evidências, melhor dizendo, das Escrituras, que há uma relação entre Espírito Santo e fogo. Aleluia. Espírito Santo e fogo. Há pelo menos 3 coisas que o fogo pode fazer. Primeiro, o fogo aquece. Amém? O fogo aquece. Hoje, nós temos aí o desenvolvimento, né, as tecnologias, as descobertas científicas, né? Então hoje você já tem ar-condicionado, né? Que tem aquecedor, né? Aquecedor às vezes a gás, aquecedor elétrico, né? Então você já tem lá um aparelho que quando é verão você coloca no gelado, né? No gelado lá, né? Quando é inverno você vira lá a chave e ele vai aquecer. Mas em tempos passados não era assim, né? Não era assim. O aquecimento era com fogo. Eu falei aqui terça-feira passada que eu fui para o Oeste Catarinense, na minha época de missão, e eu tive que comprar um fogão a lenha e botar lenha naquele fogão para aquecer a casa. Então o fogão a lenha, aquele fogo constante lá, aquecia toda a casa, porque era o frio, era terrível. Então o fogo ele aquece. Em Atos 28, 2, a palavra de Deus diz: e os bárbaros, quando Paulo estava viajando de navio, né? E houve um naufrágio, eles pararam numa ilha, e ali diz o texto 28:2 de Atos, se você quiser acompanhar, diz assim: e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Aquele pessoal que morava na ilha viu aqueles náufragos debaixo de chuva, molhado e muito frio. O que eles fizeram? Fizeram uma grande fogueira para que eles viessem se aquecer. Aleluia. Aquecer. Então o fogo aquece. O fogo aquece. Eu tenho um cunhado, irmão da Rose, o Osimar, que é casado com a minha irmã. Economia aí de sogro e sogra, né? Mora em Viamão. E um dia, ele mora num sítio grande lá, e um dia de inverno, ele com os filhos lá, e a gente, vamos fazer uma torre aí, vamos atear um fogo aí, para a gente ficar em volta aí, né? E levantamos lá uma torre, uns matos, vamos cortar e fizemos. Meu querido, não dava para chegar perto daquilo, porque era muito quente, muito quente. A gente ficava em uma distância e ali estava aquecido. O frio não chegava ali, não chegava na nossa carne, né? Até a roupa de inverno que a gente estava usando teve que tirar, porque estava muito quente, muito quente. Aleluia. Eu quero culto quente. Aleluia. Eu quero culto quente. Culto frio não tem vez. Para mim não. Nós temos que ter o aquecimento do fogo do Espírito Santo, nos sentir aquecido na nossa fé, na nossa esperança pela volta do Senhor Jesus, aquecido na confiança, aquecido no ânimo. Nós precisamos estar aquecidos. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o fogo ele aquece, mas o fogo também ilumina.
Êxodo 13, 21 vai dizer: e o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Então o fogo ele dá direção. O fogo ele dá direção. Eu trabalhei no Oeste e a gente atendia igrejas 13 quilômetros, 6 quilômetros, 7 quilômetros, 5 quilômetros a pé. E nós ia a pé. E quando voltava só na luz da lua. Não tinha luz elétrica em muitas regiões lá. Então o que os irmãos faziam? Pegavam latinha de leite ninho, né? De leite em pó, de Nescau, faziam um furinho, botavam uma vela e acendia aquilo que iluminava o caminho. Aquilo vinha iluminando o caminho, né? Aquele foguinho da vela era a lanterna, né? Não tinha lanterna mais tecnológica, né? Vinha com aquela latinha e aquilo iluminava, né? A gente ia sabendo onde é que ia pisando, né? Que tinha cobra, tinha aranha, tinha sapo, né? E às vezes aquele sapo pulava em cima do pé da irmã Rose, era dois, o sapo para um lado, a irmã Rose para o outro, né? E assim a gente fazia a obra do Senhor, Jesus. Então o fogo ilumina. Nós precisamos da presença do Espírito Santo para nos iluminar. Aleluia. O Espírito Santo nos dá a direção certa. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não dá para ficar sem o Espírito Santo, querido. Não dá. Crente sem vida espiritual, sem comunhão com o Espírito Santo, sem sentir o Espírito Santo na vida dele, ele é como folha seca que o vento vai levando. É crente que não tem firmeza, não cria raiz. Mas quem tem o Espírito Santo, ele vai guiando, ele vai orientando, aleluia, ele vai caminhando e caminhando para o céu de maneira firme, vencendo todas as adversidades. Aleluia. O Espírito Santo também, ele purifica. Zacarias 13:9 diz: e farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Essa mensagem em Zacarias é uma mensagem escatológica, aonde o fogo da provação vai purificar a nação de Israel, o povo de Israel, no tempo da grande tribulação. Mas aqui traz um princípio da palavra de Deus, que diz como se purifica, né, a prata. Passarei pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata e purifica o ouro. Aleluia. O Espírito Santo, ele purifica. E purificar aqui, querido, tem um sentido de melhorar. Ter Espírito Santo na vida e não melhorar a vida, alguma coisa está errada. Dizer que tem o Espírito Santo na vida, levantar a mãozinha para o alto, balançar, né? Até dar glória a Deus, e por aí derramar lágrima, e não ter mudança, é meio complicado. Porque o Espírito Santo, como fogo, ele vai queimando na nossa vida aquilo que não agrada a Deus. Aquilo que é do mundo, ele vai nos purificando, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu acho que é a Cassiane que canta, né? Assim como o fogo purifica o ouro, vem tua obra em mim completa. Você pode dizer amém? Aleluia. Você pode fazer essa oração: Senhor, me purifica, me queima com teu fogo. Aleluia. O crente que dá essa liberdade por Espírito Santo, por horas na sua vida, por momentos na sua vida, o Espírito Santo confronta você. Ele me confronta você, e vai dizer: isso está errado, isso não é assim, isso não é para falar, isso não é para agir assim.
Ele vai nos moldando conforme a santidade de Deus, a pureza da igreja, a pureza que a Bíblia pede para o crente. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Que o Espírito Santo venha como um fogo purificador na igreja, aleluia, santificando a igreja, purificando a igreja, tirando da igreja aquilo que não é de Deus, aleluia, para que nós possamos ver as manifestações de Deus, o sobrenatural de Deus se manifestando, quando nos reunimos para cultuar a Deus. Aí não precisa fazer campanha para cura divina, campanha para batismo com o Espírito Santo. Não precisa fazer campanha, porque em todo culto o Espírito Santo vai fazer, vai realizar, vai curar, vai batizar, vai salvar, vai falar, vai manifestar dom. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. A família assembleiana, o povo assembleiano precisa ser movido por este fogo pentecostal. Nós não podemos perder esse fogo pentecostal. Nós temos que fazer de tudo para esse fogo pentecostal permanecer na nossa vida, lá na nossa casa, nos nossos cultos, nas nossas reuniões. Nós precisamos desse fogo sendo manifesto na nossa vida. A família assembleiana, a liderança assembleiana, os líderes assembleianos precisam ser estimulados por esse fogo pentecostal. Precisam estar pensando na preservação desse fogo pentecostal. Aleluia. Se esse fogo não estiver queimando em nós, nós iremos perecer como movimento pentecostal. Nós vamos perecer. E a ordem é clara: o fogo arderá continuamente, não se apagará, não pode se apagar. Está na nossa responsabilidade, aleluia, na responsabilidade da liderança, pastores da igreja Assembleia de Deus. Vou falar da nossa horta, como eu sempre digo, né? Está na responsabilidade dos membros da igreja Assembleia de Deus. Ficar olhando aí para o terreno dos outros e buscar o fogo que é nosso, manter o fogo que é nosso, esse movimento, esse fogo pentecostal. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Popularmente nós conhecemos o fogo de palha, né? Fogo de palha, quando alguém se anima e faz alguma coisa, né? E a gente conhece que aquela pessoa não é aquilo tudo que está falando, né? A gente vira as coisas assim, isso é fogo de palha, logo, logo não vai dar em nada, né? Fogo de palha, né? Acha que vai fazer e acaba não fazendo. Acha que vai realizar, parece que aquilo, meu Deus do céu, agora mudou, agora transformou, agora vai. Fogo de palha, é temporário, não dura. Esse não pode se nomear no nosso meio. Existe também o fogo estranho, e a Bíblia nos alerta para o fogo estranho. Números 3, 1-4 diz assim: estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdote. Ponto. Mas, escute essa, mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estanho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão seu pai. Fogo do altar só podia ser fogo puro, fogo santo, fogo de Deus. Mas esses dois pegaram incensário e quiseram preparar um fogo, colocar um fogo que não era fogo do Senhor, e apresentar ao Senhor. E naquele mesmo momento eles foram consumidos pelo fogo. Diz que saiu o mesmo fogo que saiu diante do Senhor para queimar o holocausto, foi o mesmo fogo que saiu de diante do Senhor, diz o texto, saiu de diante do Senhor aquele fogo e matou aqueles dois homens.
que quiseram introduzir. E olha, eles já estavam consagrados, separados para o sacerdócio. Cuidado. Vou deixar uma palavra aqui, já que a gente vai estar na internet, né? Para você que é líder, pastor de igreja, tome cuidado aí com o fogo estranho que você está colocando dentro da tua igreja. Daqui a pouco você não permanece, porque Deus vai tirar o zelo da sua igreja. Muito fogo estranho que está vindo por aí. Temos que tomar cuidado, ter discernimento de Deus. Tem muito ministério por aí, né? Quando eu falo de ministério individual de pessoas, né? É muita ousadia, né? Ministério Márcio João da Silva, misericórdia, querido. Só Jesus na minha causa. Abrir rogar para a minha vida, ministério fulano de tal. Tem muito ministério aí que está com... Muitos são fogo de palha, os outros são fogo estranho. Então tem que tomar cuidado, tem que ter discernimento. Tem que ter discernimento. Hoje tem que ter discernimento para quem a gente convida para estar aqui, para pregar para a igreja. Que às vezes é fogo de palha, ou então é fogo estranho que vem para cima da igreja. Tem que tomar muito cuidado, que em vez de ajudar para que o fogo permaneça, acaba causando problema dentro da congregação. Aí fica o pastor ali, cuidando de problema que esse ministério, esse dito ministério veio trazer. Fogo estranho. E outro fogo também, que não pode se nomear no nosso meio, porque se esse fogo se nomear, o fogo pentecostal, ele se apaga. O Espírito Santo não se manifesta. É o fogo da contenda. Provérbio 26, 20 diz: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante, cessará a contenda. Então, quando a Bíblia fala desse fogo que vai se apagar, é a contenda, não é fogo do Espírito aqui não. Sem lenha, ou seja, sem atear a contenda, sem levar a contenda para diante, sem querer fazer contenda, tudo vai se acabar. As intrigas vão se acabar. E a comunhão vai prevalecer. Vou cantar. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo teu mandar. Fogo da contenda tem que se apagar. Fogo do mexerico, do diz que me diz, que isso tem que se apagar no meio do povo de Deus. Porque onde tem fogo da contenda, o fogo de Deus, ele não pode se manifestar. Ou tem fogo de Deus, ou fogo da contenda. Mas aqui está repreendido em nome do Senhor Jesus, no meio da igreja, o fogo da contenda. Se surgir alguma tição de contenda aí, meu querido, vai ficar num cantinho aí, vai se apagar sozinho. Meu Senhor. 3 coisas que nós precisamos saber sobre o fogo divino. Primeiro, ele permanece enquanto o nosso foco estiver em Deus. Enquanto nós estivermos voltados para Deus, buscando a Deus, querendo Deus, o Espírito Santo vai estar conosco. O fogo, ele vai permanecer. Agora, se a gente quer se coadunar com o mundo, se avizinhar com o mundo, dar a mãozinha para o mundo, a Bíblia diz que quem se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Então, enquanto o nosso foco estiver em Deus, e agradar a Deus, viver para Deus, o fogo vai permanecer. Aleluia. Para descer fogo do céu, no desafio do Carmelo, Elias estava com foco em Deus. E com foco em Deus, ele arrumou o altar do Senhor. O foco estava em Deus, não pode ser de qualquer jeito. Tem que ser o melhor, da melhor maneira, do melhor jeito, como está na palavra. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então,
o fogo vai permanecer enquanto nós estivermos com foco em Deus. O fogo permanece na tua vida enquanto o teu foco estiver em Deus. Cuidado que Satanás ele vai sempre colocar alguma coisa para tirar o teu foco de Deus. Ele vai apresentar alguma coisa para chamar a tua atenção, vai preparar um prato de lentilha aí, vai preparar uma Jezabel, vai preparar alguém aí, alguma coisa para tirar o teu foco de Deus. E se o teu foco sair de Deus, o fogo vai se apagando. Mas enquanto o teu foco estiver em Deus, o fogo vai permanecer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segundo, o fogo divino, ele é suficiente para suprir as nossas necessidades espirituais. Não precisa de fogo estranho, não precisa de malabarismo, não precisa. Não precisa. O Espírito Santo é suficiente para operar na vida da igreja o que Ele quer, quando quer e como quer. A gente tem que projetar, a gente tem que pensar, tem que buscar em Deus, para conduzir a igreja principalmente, né? Essa temática aqui eu não veio da cabeça, né? Eu fui orar a Deus, e o Senhor falou comigo. O Espírito Santo ele nos orienta. O Espírito Santo é mais que suficiente, mais que suficiente. O fogo divino é mais que suficiente para suprir as nossas necessidades espirituais. Aleluia, as nossas necessidades para ficar aqui na terra caminhando até Jesus voltar ou até o final da nossa carreira. Ele é mais que suficiente, não precisa de mais nada. Aleluia, mantenha esse fogo na tua vida. Mantenha que você vai caminhando em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Outra coisa sobre o fogo divino, esse fogo ele contagia todos que o veem. É um fogo contagiante. Tem fogo que espanta, né? Mas esse fogo atrai. Aleluia. Quando ele desceu pela primeira vez lá no Pentecostes, em Jerusalém, né? Era a festa do Pentecostes, né? Estava no final lá da festa, e a cidade de Jerusalém estava cheio de pessoas de outros países, de outro idioma. E quando aquele fogo caiu, diz que aquele povo se voltou para aquele lugarzinho, aquele cenáculo. Ou seja, o fogo de Deus ele atrai, ele não espanta. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos manter o fogo de Deus aceso. Aleluia, para que o pecador seja atraído aqui para dentro. Aleluia, para que o pecador seja atraído para o Evangelho, para a salvação em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, nós devemos orar, para que este fogo ele permaneça em nós e entre nós. Não podemos abdicar desse direito que Deus nos dá, de ter esse fogo junto de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero crer que esse fogo, né, não é apenas um desejo meu, que me propus na presença do Senhor em pregar essa mensagem, em que fui inspirado pelo Espírito Santo por essa mensagem, mas eu creio que é um desejo todo nosso, né? Da igreja como um todo. Aleluia, aleluia, que esse fogo desça, que esse fogo nos abençoe, que esse fogo venha arder. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero crer que esse fogo também é um desejo, né? Na liderança, na nossa liderança como um todo, né? Como um todo, todos os departamentos. E líder de departamento dentro da Assembleia de Deus tem que ter fogo. Tem que ser batizado com o Espírito Santo. Não é? Tem que buscar. Porque liderar na Assembleia de Deus, vou falar de nós aqui, né? Falar de nós. Liderar dentro do nosso contexto eclesiástico, sem esse fervor espiritual, pode ser uma boa liderança, mas sempre está faltando alguma coisa. É a palavra que Jesus disse para o moço rico: falta-te uma coisa. Aleluia, glórias a Deus. Mas se você buscar, Ele vai completar.
Ele vai completar. Se você buscar, Ele tem prazer em completar. Aleluia. Se você buscar, você não vai fazer igual o jovem rico que virou as costas de Jesus e saiu da sua presença triste, pesaroso pela palavra que Jesus falou. Aleluia. Que essa palavra não venha desestimular a liderança, mas venha animar a liderança. Aleluia. E dizer: Senhor, me completa nesse fogo. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. 4 tipos de fogo terrenos que devemos preservar para alcançar e manter o fogo divino. 4 tipos. Quanto? 4 tipos de fogo divino que devemos preservar para alcançar e manter o fogo divino, ou fogo pentecostal. Primeiro, o fogo da associação. O fogo da associação. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 10 e 11 diz assim: E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhes saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele, de Saul, e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que eis que com os profetas profetizava, então disse o povo, cada qual seu companheiro: que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Saul não era profeta. Saul não era profeta. Saul era um hebreu, um judeu comum, no contexto de uma família. Mas a gente conhece a história que ele estava buscando os animais, né? Era as jumentas do seu pai. E ele acabou parando diante de Samuel. E ali ele recebeu então uma orientação divina, aonde ele, a partir daquele momento, seria rei em Israel. Rei em Israel. O povo estava pedindo, Deus permitiu. E nas palavras que Samuel falou para ele, Samuel disse: a hora que tu sair daqui, tu vai te transformar em outro homem. Porque quando Deus tem algo com a vida de alguém, a pessoa se transforma. Às vezes a gente não sabe o que acontece na vida de certos irmãos dentro da igreja, que de repente assume uma liderança, e alguém pode dizer assim: agora assumiu, ficou bobinho. Não, é Deus que mudou a vida dele. Deus deu algo para ele. Deus escolheu ele, escolheu ela, e deu algo diferente. Se transforma numa nova mulher, se transforma num novo homem, se transforma num novo casal, para fazer a obra do Senhor. Isso é de Deus, isso não é da terra. E Samuel disse: quando tu sair daqui, tu vai te transformar. E isso começou a acontecer. E outras predições que Samuel falou para ele começaram a acontecer. E uma delas foi: tu vai encontrar um rancho de profeta. Um rancho de profeta aqui não é um rancho como a gente conhece, né? Uma casinha construída. Rancho de profeta era um grupo de profetas que estavam caminhando, todos eles, cantando, tocando instrumentos. E diz que quando Samuel, essa era a palavra de Samuel para Saul, quando ele fosse se associar, chegar próximo desse grupo de profetas, ele iria também profetizar. Talvez Saul saísse, estou conjecturando aqui, né? Em tese, pode ser que Saul saísse da presença de Samuel até duvidando: eu profetizar? Não sou nem profeta, não tem profeta na minha família, eu profetizar? Mas para surpresa dele, quando ele se associou com os profetas, ele também profetizou. E não somente profetizou, como também pessoas que conheciam ele, viram que ele também estava entre os profetas e profetizava. E alguém disse: será que Saul virou profeta também? Aleluia! Associação. Meu irmão, te associa com quem tem fogo do Espírito Santo. Te associa com gente que ora, com gente que quer vida santa. Diz o ditado popular, né? Cego que guia cego, os dois vão perecer, né? Então se associa com gente de Deus,
gente de Deus. Aleluia. Talvez você está dizendo assim, pastor, falando para a igreja, querido, porque dentro da igreja tem gente que não está nem aí para o fogo. Não está nem aí para o fogo. Outros fogos estão consumindo a alma dele, a vida dele. E até pode ouvir uma palavra dessa e se incomodar ainda, capaz até de ir embora, porque existe um outro fogo, um fogo estranho na vida dele. Às vezes um fogo de prostituição, um fogo de adultério, um fogo de engano, um fogo de encobertar pecado. Então, querido, se associa, principalmente quando alguém chega novo na igreja, né? Se associa com pessoas que têm Deus na vida, que o fogo da contenda não está na vida dele, né? O fogo da murmuração não está na vida dele, que você vê que na vida dele tem um fogo do Espírito. Aleluia. Eu venho de uma época quando uma pessoa aceitava Jesus, um novo convertido, já tinha irmãos, isso estava na vida da igreja, isso era um fogo que movia a igreja. As pessoas, às vezes ia 4, 5 em cima daquele irmão, orar por ele, para quê? Para que ele recebesse o fogo do Espírito Santo, para que ele fosse batizado com o Espírito Santo. E não dava outra, aquela associação, né, de brasas vivas em cima daquele novo convertido, fazia com que ele daqui a pouco também estava falando em língua estranha, estava agora queimando no fogo do Espírito Santo. Então a associação, aleluia, a associação. Segundo, fogo que nós precisamos preservar para manter o fogo divino e o fogo pentecostal, é o fogo dos dias passados. O fogo dos dias passados. Há um hino na nossa harpa 453 que ele diz assim: oh, como é bom dos tempos primitivos lembrar, e dos avivamentos de que ouvimos falar. Olha só, Deus quer nos dar mais fervor espiritual, ao seu povo mandar poder pentecostal. Aleluia. Glória. O fogo dos dias passados. Nós não podemos ser saudosistas, viver de passado. Mas como falamos aqui na terça-feira passada, os tempos passados têm que nos estimular. Aleluia. Tem que nos estimular. Aquilo que nós presenciamos e vivemos no passado, precisamos vivenciar hoje também. Há uma geração de filhos de crentes e novos convertidos que não experimentaram o que nós já experimentamos no passado. Meu Senhor. Numa manhã de domingo, de escola dominical na congregação do Estreito, que hoje é Jardim Atlântico. Na época, nosso obreiro, se não me falha a memória, era evangelista, hoje pastor Isaías Gonçalves, que tem um ministério no Chile. Estávamos de manhã terminando a escola dominical e de repente invadiu dentro do templo um fedor, não dá para dizer que é cheiro, né? Um fedor mesmo. E entrou um homem, unhas enormes, cabelo enorme, sujo, maltrapilho, e aquilo invadiu aquele cheiro não, aquele fedor, né? Na congregação. E ele veio para frente, endemoniado. E aquele homem chegou na frente do altar e ele deu uma volta assim, ó, andando, subindo na parede, andando no teto e saindo e descendo a parede e parando novamente na frente do obreiro, pastor Isaías Gonçalves. Na parede tinha uma decoração de flores artificiais. Quando ele passou, queimou dos dois lados aquelas flores. Chegaram de ficar escuras, queimou mesmo, literalmente. Mas naquela manhã, a igreja tinha fogo de Deus. Tinha fogo nas crianças, tinha fogo em adolescente, tinha fogo em jovem. Os alunos eram cheios de fogo, o obreiro tinha fogo. E já naquele momento a igreja orou, a escola dominical orou, e aquele homem ficou liberto. Pastor Isaías era bombeiro e cortava cabelo. Ele pegou aquele homem, deu um banho nele, cortou o cabelo, cortou unha, botou roupa limpa. À noite o homem estava no culto aceitando Jesus, cultuando conosco. Aleluia.
Os dias passados, nós precisamos ver hoje. Duas coisas que acontecem hoje, eu digo de certeza. Primeiro, o endemoniado nem vem mais dentro da casa de Deus para se libertar. Ele vai buscar solução no ocultismo mesmo. Vai buscar solução no ocultismo mesmo. Mas nos dias passados, quem tinha possessão demoníaca e sabia que aquilo era uma coisa ruim na vida dele, dela, onde é que ele ia? Na igreja dos crentes. E vinha para a igreja dos crentes, e o fogo pegava, e a pessoa se libertava. Segundo, hoje endemoniado entra dentro da igreja, assiste o culto conosco e vai embora sem libertação. Então a gente tem que lembrar dos dias passados. Lembrar dos dias passados. Lembrar dos dias passados. Que o endemoniado chegava aqui, mas saía liberto. Ficava na igreja, aceitava Jesus. Aleluia. Então nós temos que ter esse fogo dos dias passados. Diz o hino que Deus quer nos dar mais fervor espiritual. Ao seu povo mandar o poder pentecostal. Aleluia. É mensagem cantada do nosso cenário, a nossa harpa cristã. Mensagem tirada e pautada na palavra de Deus. E nós não podemos deixar isso passar desapercebido. Cantar por cantar. Eu digo que os crentes mais mentem quando cantam. Mas mentem quando cantam. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. Mas não sai para a batalha. Está mentindo? Nem tem vontade de batalhar. Não está indo nem para a batalha. Nem se preocupa com as armas espirituais. Dá para dizer amém? E como eu digo, com amém ou sem amém, é desse jeito aí. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Esse fogo, ele deve nos estimular. O fogo dos dias passados deve nos estimular ao fogo pentecostal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Existe uma geração dentro da igreja que precisa. Existe um povo lá fora que precisa. Glórias a Deus, isso está na nossa responsabilidade e Deus pede conta de nós. Pede conta da igreja. Aleluia. Terceiro fogo terreno. O fogo dos próprios desejos. O fogo dos próprios desejos. João 4:24, Jesus falando com a mulher samaritana, ele profere essa palavra. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Quando a Bíblia diz aqui em espírito, não é E maiúsculo, se referindo ao Espírito Santo, mas é E minúsculo, se referindo ao crente, a nós, em espírito, ou seja, com ânimo, com desejo. Não concordo com essa frase, começa na carne e termina no espírito, não. Aqui não tem lugar para carne, né? Não tem lugar para carne. Eu sou muito tímida, começa na timidez mesmo, glória a Deus. Amém. Baixinho aí. Aleluia. Daqui a pouco vai aquecendo. O povo vai ficar de olho arregalado, porque você está de mão para cima, dando glória a Deus. Aleluia. É desse jeito. Olha aí, Jesus. Aleluia. Pior do que ser tímido é não ter desejo, né? Porque isso também depende do temperamento nosso, né? Nosso temperamento, e ele é controlado pelo Espírito Santo, né? Então de repente é um temperamento que ele é mais pacato, né? Como fleumático, melancólico, né? mais tranquilo. É isso, psicólogo? Desse jeito aí, né? Mais tranquilo. Mas como a gente é controlado pelo Espírito Santo, como é que pode? O melancólico está dando pulo ali, glória a Deus e aleluia. Como é que pode? O melancólico já está profetizando. Aleluia, glórias a Deus. É desejo. Atos 19 diz assim: Paulo viajando, chegando na cidade de Éfeso. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso.
E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Olha só, Paulo só desejando que eles conhecessem o Espírito Santo. Paulo desejando que eles também fossem contaminados por aquilo que já estava nele. Aleluia! Vai dizer o texto: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Nesse texto aqui, e dentro dessa temática que a gente trouxe aqui, o fogo dos próprios desejos, eu vejo que no contexto desse texto aqui está inserido dois desejos. Desejo de Paulo, que viu que eles não tinham ainda esse fogo, esse batismo, essa presença, essa exteriorização em falar em línguas do Espírito Santo, não tinha. Então o desejo dele qual era? Que eles fossem batizados também. Aleluia. E a gente precisa ter esse desejo na igreja. Você que é batizado com o Espírito Santo, né? Você tem que orar: Jesus, batiza com o Espírito Santo. Às vezes está sentado do lado de uma irmã que você sabe que ela não é batizada com o Espírito Santo, né? Então você pode, né? Hoje não dá para abraçar, né? Melhor se fosse, né? Mas você pode orar: Senhor, batiza, batiza, batiza a irmã fulana, Jesus. E ela vai sentir aquilo, está me orando para ser batizada, e ela vai se quebrantando. Daqui a pouco ela está chorando, daqui a pouco está dando glória a Deus, daqui a pouco está falando de novas línguas. O desejo de que alguém seja vai criar desejo naquele que não tem ainda o batismo. E foi o que aconteceu aqui. O desejo de Paulo de que aqueles 12 discípulos fossem batizados com o Espírito Santo gerou naqueles discípulos um desejo de receber o que Paulo estava falando para eles. E esse desejo, ele foi um fogo que acendeu entre aqueles 12 Paulo. E não teve outra, querido. Foram batizados, falavam em línguas e também profetizaram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Você pode dizer amém? Eu quero conclamar a igreja. Conclamar. A você também que está em casa, né, que congrega aqui conosco. Você aí que é de outro estado, de outra congregação, de outra denominação. Ore e peça: Senhor, batiza com o Espírito Santo. Vamos orar? Vamos pedir para Jesus lá quando você estiver orando na tua casa, aqui na igreja. Por isso nós temos que voltar a esse fogo da oração inicial. Dobrar os joelhos: Senhor, batiza nesta noite com o Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo. Interceder, e o fogo vai cair, o Espírito Santo vai descer, e nós vamos ver isso acontecer. O quarto e último fogo que devemos preservar, né? O fogo da associação, dessa aproximação. O fogo dos dias passados deve nos estimular a manter o fogo pentecostal, o fogo divino na igreja, né? O fogo dos próprios desejos, eu tenho que desejar. Por isso a gente tem que falar, né? A gente tem que falar. É a mesma coisa alguém falar de uma comida boa, né? Uma comida boa. Aí fala da comida boa, a pessoa fica com desejo de comer, né? Fica com desejo. Diz o evangelista Isaías que é verdade, né? Aleluia, né? A gente ouve, né? Olha, eu fiz isso, né? Falar em camarão, tem gente que não gosta, né? Mas eu já fico com desejo de um bom estrogonofe, camarão, uma moranga. Coisa boa, né? Já criou desejo aí, não criou? Chegou o tempo da tainha, né? Dá um desejo, né, irmão Mário? Dá um desejo aí da tainha assada. Assopraram aqui, ó, né? Porque a gente ouve. Então tem que falar, querido. Falar do Espírito Santo, falar de batismo com o Espírito Santo, né?
Além de falar da volta do Senhor Jesus, que é necessário, nós temos que falar dessas verdades pentecostais. Tem que falar para criar desejo. Criar desejo. Paulo falou: já recebeste? Nós nem conhecemos. Eu nem vou perguntar. Não vou perguntar. Mas talvez tem crente aqui dentro que está ouvindo isso pela primeira vez. Pela primeira vez. Mas isso precisa ser falado. Ser falado. Quarto e último fogo, para nós encerrar. O fogo da tradição. O fogo da tradição. Provérbios 22, 28, tem uma palavra que traz um princípio para nós. Não removas os antigos limites que teus pais fizeram. Não remova os antigos limites que teus pais fizeram. Esse mesmo hino 453, ele diz assim, ó, como nós cantamos: ó, como é bom dos crentes primitivos lembrar as ferventes orações e o seu alegre cantar. Isso é Marcos que eles plantaram. Marcos. Muitas vezes contraditados com inimigos, com levante, com pedra, com banana podre, como eu já recebi, maçã já recebi, podre, tocando em praça pública. Mas o fogo não apagou, o fogo continuou. Marcos que foram deixados, ações, atitudes, trabalho, que foram levantados, que foram regulamentados, que foram feitos. E por isso nós chegamos aqui, se não me falha a memória, há 109 anos de Assembleia de Deus, parece esse ano, no Brasil. E aí vem uns camaradinha novo aí, querendo implantar coisa nova na Assembleia de Deus. Cai fora, cai fora. Aqui tem marco antigo para ser preservado, para manter o fogo de Deus, o mover pentecostal. Fogo da tradição. O fogo da tradição. É cultura. Cultura, nós não podemos perder. Quando um povo perde a cultura, ele perde a sua identidade. Um povo que perde a sua cultura, ele perde a sua identidade. É por isso que há muita discussão, e aí tem uma politicagem nojenta, né, nessa área, mas é uma verdade em parte, se intrometer na vida do índio. Ele perde a sua cultura, ele perde a sua identidade, como o povo indígena. E nós não podemos perder a nossa cultura. E eu vou fechar aqui o cerco, né? A cultura assembleiana. Se está levantando lá, colar, está fazendo diferente, nós temos o nosso jeitinho de ser. Nós temos o nosso jeitinho de cultuar. Nós temos o nosso jeitinho de cantar. Glória a Deus, glória a Deus. A gente não precisa importar. O que está faltando é gente com fogo para receber mensagem para nós. É gente com fogo para receber mensagem, para escrever letra e botar dentro do nosso movimento, para que nós viemos a cantar e adorar o Senhor. Não precisa importar. Cuidado com carro novo, né? Davi quis inventar, fazer carro novo, não era conforme a lei, não era conforme a cultura, não era conforme estabelecido, matou Uzá. Uzá desavisado, matou ele. Morreu. Tiveram que voltar como estava, já pré-estabelecido. Já tinha um marco de como carregar a arca. Aleluia. E se a gente quiser fazer diferente, nós vamos dar com os burros na água. Nós vamos morrer como movimento pentecostal. Mas isso não vai acontecer. Aleluia. Porque pelo menos aqui na Vargem, né? Vamos falar de nós aqui, né? Tem um povo que quer, né? O fogo do Espírito Santo. Aleluia.